Veja bem, eu tô sendo atacado por uma seita. No momento em que eu tinha me metido dentro dessa seita, eu não havia percebido que era uma seita. Mas, pelo menos em minha alegria, acho que ninguém percebeu que aquilo era uma seita. Eu vou explicar ponto por ponto e se agora não ficar claro para as pessoas, eu não vou conseguir fazer algo mais simplificado do que isso, tá? Eu selecionei uns 9 comentários e eu vou comentar em cima desses comentários. Selecionei pessoas que foram respeitosas e serei totalmente respeitoso. O colapso da função de onda ou o poder de cocriar a realidade só pode funcionar para a centelha de quem está unida ao todo. Isso significa que qualquer desejo egoísta de manipular a vida como deixar de ser perseguido politicamente não funciona. Caso fosse assim, Jesus não teria sido crucificado. De duas, uma. Falta estudo dos vídeos do Caminho das Palestras, disponível grátis no site do professor que eu divulgo no meu canal, ou a intenção desse rapaz é negativa. Creio que seja falta de estudo e por isso estou engajando aqui e ajudando o algoritmo a compartilhar. Meu caro e belo amigo, eu estudei o Caminho das Palestras. Não é porque uma pessoa estudou o conteúdo de alguém que esta pessoa tem que concordar univocamente com todos os conteúdos expostos por o sujeito. O Hélio Couto não quer ser vinculado à separatividade. Devem ter políticos de direita e esquerda que fazem ressonância harmônica, mas ele já pediu para não ser vinculado a nenhuma página política ou dogmática. Então quer dizer que ele faz a canalização de Júlio César, um ditador que matou algo em torno de 1 a 2 milhões de pessoas em uma época que existiam aproximadamente 200 milhões de pessoas, ou seja, um ditador que pode ter eliminado literalmente 1% da humanidade. Ele se vincula, faz uma canalização e aí agora políticos são perigosos demais? César foi basicamente um deus na Terra, o que ele mandava era ordem suprema e absoluta, nenhum político chega perto dessa separatividade. Outro sujeito que o Hélio Couto diz canalizar é o Osho, o famoso Rajneesh. Tu pode pegar esse livrinho aqui, Corruptíveis, e ler a história em que o Rajneesh tentou tomar o controle de uma cidade e fazer uma comuna nos Estados Unidos. E foi muito bem sucedido. Não existe nada mais separativista do que isso. O instituto do professor Hélio chama-se Mahatma, fazendo uma alusão a Mahatma Gandhi, outro ativista político. Em inúmeras vezes, o Hélio até demonstrou ignorância a respeito de Nelson Mandela, que era um criminoso comunista, e falou bem dele. Toda essa questão de o Hélio não quer ser vinculado a Pablo, eu não tô entendendo onde vocês querem chegar com essa questão de o Hélio não quer associação política, sendo que a vida inteira ele fez a associação política dele próprio com, sei lá, ditador César, Mahatma Gandhi, todos políticos. Vamos tirar nosso querido Hélio dessa, mano. Deixa ele de fora do Pablo, senão as hienas vão atrás. Primeiramente, não sou eu quem disse que o Pablo é aluno do Hélio Couto, foi o próprio Pablo que disse isso. Eu não estou inventando coisas da minha cabeça, isso é público. É o seguinte, esse vídeo que frequência é essa? Que frequência você tem liberado? O seu cérebro, ele tem um campo gravitacional e ele tem uma explosão de 12 vezes por segundo de energia. Olha que coisa louca. Não sei se você estuda física quântica, eu recomendo que você pare o vídeo agora e anote uma tarefa, assistir os vídeos do Hélio Couto. Você vai ficar bom nisso, hein, garoto? Segundo, que é muito belo, moral, esse negócio de vocês de sonegarem conhecimento para a humanidade. Eu divulgo o trabalho do Hélio e de repente eu sou a pessoa má. Mané, o Hélio Couto fala isso nos vídeos dele. Que pessoas infiltradas o quê? Ele mesmo diz nos vídeos que não quer que usem o nome dele. Ele é claro em relação a isso para que não associem a imagem dele a coisas que ele não concorda. Vou abrir aspas agora. Essas minhas palestras deveriam ter um Maracanã inteiro lotado.
As pessoas não divulgam, são ingratas. Eu ajudo empresários, jogadores de futebol e eles não divulgam de volta o meu trabalho. Oh, quem será que falou isso sobre a ingratidão? Quem foi que meteu pressão em mim e paranoia na minha cabeça dizendo que se eu não divulgasse o trabalho, seria agregado antimatéria em mim e coisas ruins iriam acontecer comigo por eu ser omisso? Tenta adivinhar quem disse isso. Ou será que tu não prestou atenção nas palestras que cada um que adquirir aquele conhecimento tem o dever e a responsabilidade de divulgá-lo? E digo mais, a charada está morta e enterrada. Realmente existe sabotagem da equipe do Hélio em relação a divulgarem os conhecimentos dele. Um aluno meu comprovou isso me mandando fotos do Hélio curtindo posts do Lula no Instagram. Que, pera aí, Pablo Marçal é ir longe demais, mas literalmente um dos sujeitos mais polêmicos e com mais acusações de crimes. Aí é separativismo? Claro que a gente sabe que o Hélio, ele não comanda as redes sociais, ele é velhinho, deve estar curtindo e aproveitando a vida. Agora a equipe dele comanda as redes sociais dele. Então é um soco no estômago da equipe dele verem um aluno dele literalmente prosperando, literalmente acontecendo aquilo que o Hélio falava nas palestras e não ser o lado político da equipe dele. Então meio que por intuição eu descobri que era sabotagem e realmente era. Aqui eu fiz um comentário e eu até vou ler pra vocês. O Hélio sempre falou da responsabilidade de divulgar ele. Ele sempre encorajou isso nas palestras e sempre reclamou de quem recebeu a ajuda dele e não divulgou o trabalho dele. Sempre colocou pressão para que fossem divulgados os conhecimentos dele. O que eu fiz foi exatamente isso, em sinal de gratidão a ele. Agora, a equipe vem dizer que magicamente ele é apolítico. Acredito na inocência do professor, mas creio que seja sabotagem interna. E fique claro, a minha admiração pelo professor Hélio é enorme. Eu sempre digo, vão lá assistir as palestras dele. Claro, quando ele falar de física quântica, vocês peguem e estudem outras fontes para comparar informações, tá? Deixando isso claro. Agora, na psicologia, na mitologia, no marketing, em arquétipos, em investigações sobre a natureza, o Hélio é um gênio, eu sempre deixei isso claro. Professor Hélio não liga pro plano terrestre, ele tem outra já. Agora os que ficaram estão apegados à matéria. Cifrão, cifrão, cifrão. Olha, meu filho, isso até poderia ser verdade, só que os vídeos dele são sobre como dominar a matéria. Então, tipo, não estão apegados à matéria, que quando ele fala que a tua consciência afeta o átomo, ele tá falando que a tua consciência afeta o quê? A matéria. Quando ele fala em prosperidade, e ele fala muito, 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 ele está falando de quê? De atuar na realidade, na matéria. Existe um curso do professor Hélio até que eu fiz sobre marketing digital. Ele tá falando de quê? De atuar espiritualmente? Não, de atuar no digital, materialmente. Eu não sei porque as pessoas não extraem consequências lógicas do pensamento do Hélio. Ele fala o seguinte, ó. Bom, esse mundo que tu tá vivendo aqui é basicamente igualzinho do outro lado. Tu morreu, tu vai sair do outro lado exatamente com a mesma consciência, vai ter livros lá do outro lado, vai ter pessoas, vai ter isso, aquilo outro, vai ter leões, vai ter só que vampiros e algumas coisas mitológicas a mais. Então, quando qualquer ser humano fala em matéria, em dinheiro, lá do outro lado também tem as mesmas coisas. Eu não sei por que vocês não percebem isso. Ai, porque ele está atuando espiritualmente agora em outra dimensão. E como é essa outra dimensão? Igualzinha a esta aqui. A questão é muito além. Você, assim como nós, estamos anos-luz de distância tentando entender o que o avatar Hélio Couto está tentando nos passar. Os cursos sobre alquimia consciencial e sombras ditam muito sobre isso, não levando a mal, mas é uma formiguinha tentando cutucar alguém que está no mundo, mas não é do mundo, na questão espiritual. E isso é impossível. Meu filho, só para, que tá feio. Vocês ficam idolatrando um cara que tem carne e osso. Se vocês vissem ele na frente, vocês seriam iguaizinhos àqueles católicos que param, se curvam, beijam estátua. O avatar
Avatar, Hélio Couto, disse algo. Cara, se ele fosse um avatar de verdade, com uma consciência hiper expandida, ele não cometeria os erros que ele comete. Ressalvando, o homenzinho é um gênio, ele vai te persuadir de qualquer coisa que ele queira te persuadir. Eu mesmo fui persuadido de algumas coisas que depois, quando eu estudei outros assuntos, eu fiquei, ué, isso não bate com o que o Hélio falou. Por exemplo, hoje em dia é sabido que Nelson Mandela literalmente teve envolvimento com o comunismo africano. E não só isso, teve envolvimento direto com alguns crimes. Para não ter perigo de eu errar, vamos ler aqui, ó. Contexto histórico. Mandela foi um dos líderes do Congresso Nacional Africano, CNA, um movimento que inicialmente buscava, por meios pacíficos, acabar com a segregação racial imposta pelo apartheid. No entanto, após décadas de supressão brutal por parte do governo sul-africano, o CNA formou em 1961 uma ala militar chamada Umkhonto we Sizwe. A tradução disso seria a Lança da Nação. Presta atenção, no qual Mandela foi cofundador. Agora presta atenção nisso. A Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul, que foi criada após o fim do apartheid para investigar abusos cometidos por todos os lados durante o conflito, apurou que a Lança da Nação, cujo fundador é o Nelson, foi responsável por aproximadamente 130 mortes confirmadas. O Nelson Mandela, segundo o que todo mundo prega, é um pacifista que jamais tocou em ninguém. Só que essa historinha comuna é mentira. O cara liderou literalmente uma guerrilha. O cara foi literalmente líder de uma ala guerrilheira. E agora me vem, não, líder pacífico, bondoso, bonito. Isso é ignorar a história, um ser com super consciência deveria saber isso. Tava editando o vídeo e percebi que eu não comentei a minha opinião a respeito do apartheid. É claro que é justo lutar contra o apartheid. E é claro que é justo pegar em armas porque os caras eram criminosos no apartheid. É óbvio isso tudo, tá? Só que não adianta chegar depois e dizer... Não, nunca tocamos em um ser humano. O único cara que pode dizer isso é Mahatma Gandhi. Gandhi não pegou em armas. Realmente, Gandhi foi um pacifista real. Só que o Gandhi enfrentou o Império Britânico, que tinha uma moral judaico-cristã. O Nelson pegou gente com outro tipo de moralidade. Então, realmente, não tinha o que fazer. Agora, pregar que Nelson é um herói, que nunca tocou em nada... Aí é mentira histórica, tá? O trabalho do tiozão é espiritual. Não tem nada de oba-oba de internet. O buraco é muito mais embaixo. Inclusive, já vi influencers literalmente enlouquecerem ao abrir essas portas egóicas para dizer o mínimo. Por gentileza, cite o nome desses influencers. Em segundo lugar, se não tem oba-oba de internet, então ele que retire o curso Marketing Digital, porque ele fala sobre isso literalmente dentro da assinatura da academia dele, que eu já fui membro e já assisti quase tudo. O Hélio Couto não se mistura com questões terrenas, digamos assim, mas também não é meu trabalho falar do que se trata ou deixa de tratar. Pura mentira, ele vive falando de questões terrenas como prosperidade, como ganhar casa, carro, apartamento. Claro, ele sempre abre o parêntese, isso é muito pouco, mas ele também trabalha atraindo as pessoas de certa forma com questões terrenas. Penso que seja extremamente complicado associar o Hélio Couto com pessoas que vivem o oposto e desejam o oposto do que ele apregoa. Inclusive, acho que esses caras não têm o menor interesse em serem Budas. Só acho. Eu não estou associando o Hélio Couto a Júlio César, foi ele que fez isso. Eu não estou associando ele ao Osho, foi ele que fez isso. Eu não estou associando ele ao Nelson Mandela, ele mesmo fala bem nas palestras dele. O que eu falei foi um empresário / escritor inteligentíssimo, bem sucedido, que cocria sua realidade e quer se tornar prefeito, utiliza os artifícios de um livro do Hélio Couto. Não associei ele a ditadores, associei
associei ele a um cara que é nitidamente espiritualizado. Quem tá decidindo que o Pablo não é espiritualizado são vocês, não eu. Vocês comem uma formiga e arrotam um camelo, sabem de tudo, até que o cara é um avatar, o outro não é espiritualizado. É incrível isso, é clarividência. Todo mundo pode e deve discordar se acha que deve, só que o tiozão vive em outro paradigma que poucos querem entender. Se as pessoas acham que o trabalho dele é mais acúmulo de informação, não sacaram nada. Se ele vive em outro paradigma, por que diabos se preocuparia que ele tem um aluno bem sucedido e até ficaria meio que em pânico? Meu Deus, não me associem a esse cara aí que é famoso, inteligente, espiritualizado, escritor, palestrante, pai de família, um exemplo pra todos. Ah, pessoal, eu cansei de ler bobagem. Eu nem acredito em cocriação, mas se tem um cara que sabe cocriar a realidade de forma perfeita, este cara é o Pablo Marçal e ele foi aluno sim do Hélio Couto. Só para vocês terem uma noção, o Pablo queria ser milionário, conseguiu. O Pablo queria escrever muitos livros, conseguiu. Ele queria ser perfeito, vai conseguir. Se isso não é co-criar sua realidade, então eu não sei o que é. Agora eu vou falar no que eu acredito. Eu acredito em montar estratégias, eu acredito no plano físico, eu acredito na arte da guerra, eu acredito na arte da estratégia. E se tu quiser aprender algo sobre estratégia, clica no primeiro link da descrição e conheça o renascer dos estrategistas.